Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Sou o pastor Rodrigo Barreto. Tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. Uma palavra que vai trazer esperança, alegria para os seus dias. Mesmo nas tribulações, nas aflições, mesmo nós sabendo, meus irmãos, que nós enfrentamos lutas constantemente, todos os dias da nossa vida. A palavra de Deus, no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, aqui fazendo uma referência, meus irmãos, a respeito da salvação, ele diz, meus irmãos, que a nossa esperança da nossa salvação é algo maravilhoso. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições, meus irmãos, do nosso dia a dia, deste tempo presente, as aflições, meus irmãos, que enfrentamos aqui nesta vida, não é para se comparar com a glória que há de ser revelada para nós. Aquele que está em Cristo, aquele que entrega a sua vida para Jesus Cristo, ele tem que ter a certeza e a esperança da sua salvação. O Evangelho de Jesus Cristo não é, meus irmãos, para nos dar uma esperança terrena. Não, meus irmãos. Embora Jesus nos ajude, por meio do Espírito Santo, somos aqui auxiliados, fortalecidos para vencer os dias maus, as aflições, mas não estamos livres das aflições, dos problemas, das tribulações desta vida, mesmo estando em Cristo. Um exemplo é olhar para a igreja primitiva, onde os cristãos sofreram, padeceram, mas venceram. O próprio apóstolo Paulo, quando estava, meus irmãos, para ser martirizado, estava ali, meus irmãos, para ser martirizado, Paulo foi degolado, ele disse o quê? Paulo, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. No último momento da vida de Paulo, nos últimos minutos, ele glorificou a Deus por ter completado a sua carreira. Isso mesmo. Porque a esperança de Paulo, como a esperança da igreja, a nossa esperança em Cristo Jesus, não pode estar limitada aqui nesta terra, nos dias aqui. Não, meus irmãos. A nossa esperança, ela está no reino de Deus, na nossa salvação. Se a nossa esperança estiver na nossa salvação, se a nossa motivação for, meus irmãos, em combater o bom combate aqui, que é manter-se firme e fiel à fé, a caminhada cristã, em uma vida em santificação, uma vida agradável a Deus, não haverá, meus irmãos, motivos para que eu e você venhamos, meus irmãos, desanimar da caminhada. Porque sempre haverá motivos, isso mesmo, motivação para a nossa caminhada, para a nossa luta constante. Quando a pessoa, meus irmãos, que está na igreja, falou ou disse que entregou a vida para Jesus, e ela chega em um momento que ela está desanimada, isso mesmo,
sem expectativa de vida, é porque em algum momento ela desviou o foco, o verdadeiro propósito da fé. Isso mesmo. Porque se a nossa fé estiver baseada nas coisas terrenas, nas coisas aqui, meus irmãos, terrenas, nós, meus irmãos, iremos nos frustrar e desanimar constantemente. Porque aqui nós iremos, meus irmãos, enfrentar lutas. Aqui, meus irmãos, nós iremos ser entristecidos, ofendidos, muitas vezes caluniados, enganados. Esta é a vida, meus irmãos, aqui nesta terra. Traídos, como o próprio Jesus foi, Paulo e todos. Agora, se a nossa expectativa e a nossa esperança é o céu, nós, meus irmãos, iremos superar todas estas coisas, iremos prosseguir a nossa caminhada para combater o bom combate, como o apóstolo Paulo, como o próprio Jesus, como os apóstolos, os martírios, como Jesus, né? O nosso Salvador, ele completou a sua carreira, indo para a cruz, isso mesmo, e vencendo a morte, vencendo o pecado, né, que caiu sobre ele do mundo. E Paulo diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. As aflições deste tempo não é para se comparar com a glória que há de ser revelada. E essa glória é o quê? Essa glória, meus irmãos, é a salvação, é o nosso encontro, é a nossa, meus irmãos, santificação total, isso mesmo, no reino de Deus. E ele diz, porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade. Quer dizer, a criação ficou sujeita, meus irmãos, à vaidade, né? Todos nós estamos sujeitos, meus irmãos, à vaidade desse mundo. Estamos sujeitos, meus irmãos, às aflições, ao pecado desse mundo. Não, meus irmãos, pelo um querer nosso, mas isso, meus irmãos, desde o início de tudo. Ele diz, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, né? Desde a queda de Adão, de Eva, que toda a criação que estava para vir, ficou sujeita, meus irmãos, ao pecado, né? Isso mesmo, ficou sujeita à vaidade. Ficou sujeita, meus irmãos, às aflições, às tribulações. Agora, com a vinda de Jesus Cristo, nós encontramos a esperança da salvação. Olha que interessante. Por um lado, ficamos sujeitos à vaidade, ficamos sujeitos, meus irmãos, à queda, ao pecado, que não podemos, meus irmãos, dizer que não estamos, meus irmãos, sujeitos ao pecado, porque estamos. Mas em Cristo Jesus, nós encontramos a esperança da salvação, a esperança de vencer o mundo, de vencer o pecado, de manter-se firme, de vencer as tribulações, isso mesmo, e ganhar a vida eterna. Olha o que ele diz. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura, na esperança de que a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção. A mesma criatura ficou sujeita à vaidade, e a mesma criatura, que somos nós, ficou sujeita também o quê? A libertação da servidão da corrupção. Isso mesmo. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
E essa libertação, essa liberdade da corrupção, está em quem? Está em Jesus Cristo. Isso mesmo. A libertação, isso mesmo. Minha, sua, da corrupção deste mundo, do pecado, nós encontramos em Jesus Cristo. Você encontra em Jesus Cristo a esperança para a sua vida. Você encontra em Jesus a vitória que você precisa. Jesus, meus irmãos, é a base de tudo aquilo que nós precisamos. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Que coisa maravilhosa! Toda a criação geme, isso mesmo. Toda a criação, meus irmãos, geme e está juntamente com dores de parto até agora. Isso aqui, meus irmãos, não está fazendo uma referência apenas as pessoas que não são da igreja, ou aquelas pessoas ainda que não tiveram um encontro com Jesus, ou aquelas pessoas, meus irmãos, que estão dispersas. Isso mesmo, da vontade de Deus. Mas, meus irmãos, é toda a criação, toda a igreja, como também o mundo, geme isso mesmo. E irá enfrentar constantemente lutas e problemas. Isso aqui é interessante, porque a igreja ela não está imune de não passar problemas. O problema não, né? A sorte, isso mesmo. Não a sorte, mas podemos dizer, meus irmãos, que a graça de Deus, né? Que é o correto, a vontade de Deus sobre nós como igreja, é que temos o Espírito Santo. Isso mesmo, porque nós não vivemos de sorte, nós vivemos, meus irmãos, de convicção, de fé, do propósito e dos planos de Deus. E a nossa convicção e a nossa esperança está em quê? No Espírito Santo, que nos ajuda e nos fortalece aqui. E Paulo diz, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Esta é a criação, incluindo todos. Mas aquele que está em Cristo, esse, meus irmãos, terá o consolo, a ajuda do Espírito Santo. Olha o que ele diz. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Isso mesmo. Nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Todos iremos gemer, mas nós que estamos em Cristo, nós iremos gemer, mas nós temos a esperança, nós temos o consolo do Espírito Santo. Esperança, isso mesmo, da nossa redenção, que é a nossa salvação, isso mesmo, em Cristo Jesus. Porque em esperança somos salvos. A salvação do cristão está com base na esperança, né? Eu estou aqui, meus irmãos, falando com você. E qual é a minha confiança da minha salvação? É a minha esperança. A esperança é o que me sustenta para eu continuar a prosseguir. A esperança da salvação que está em Jesus Cristo. Ora, a esperança que se vê não é esperança. E se alguém diz assim, eu quero ver a minha salvação, isso não é esperança, né? A esperança é eu esperar naquilo que eu não vejo, como a fé. Eu não posso dizer, eu quero ver para me crer. Aí já não se torna-se fé. A fé, a esperança, é, meus irmãos, por aquilo que eu não vejo, mas eu creio, eu espero, eu aguardo. E é isso que deve ser a base da nossa fé cristã. É eu esperar, é eu crer, é eu ter fé na salvação, na redenção. Isso mesmo.
Se eu estou em Cristo, eu tenho as primícias do Espírito que me ajuda, me fortalece para me prosseguir. Irá vir as lutas, as tribulações, irá vir as provações, irá vir. Ninguém irá fugir. Mas aquele que está em Cristo, esse tem a esperança da salvação, esse tem o consolo do Espírito Santo. Entregue a sua vida para Jesus Cristo. E você terá a esperança, a alegria da salvação. Você saberá que não é esta luta, não é esta peleja, não é esse problema, não é essa situação improvável que apareceu na sua vida que vai destruir você. Mas nós temos a esperança, as primícias de Deus sobre as nossas vidas. Entregue a vida para Jesus e diga: Senhor, Tu és o meu consolo, a minha esperança. E eu tenho motivação de prosseguir. E a minha motivação está em Jesus Cristo. A sua motivação está em quem? Está em Jesus? Prossiga. Continue. Isso mesmo. Continue. Porque a nossa esperança meus irmãos, concluir o propósito de Deus na nossa vida. É o nosso encontro celestial com o Pai. Isso mesmo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, olhe bem, e da mesma maneira, o Espírito ajuda, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia, glória a Deus. O mesmo Espírito intercede por nós. Se nós estamos em Jesus Cristo, se nós estamos prosseguindo a caminhada, nós não estamos imunes de não passar lutas, tribulações, aflições, como a própria palavra aqui mesmo diz. Isso mesmo. Nós não estamos sujeitos, meus irmãos, a fugir, isso mesmo, dos problemas. Mas nós, meus irmãos, temos a esperança, temos o Espírito Santo, que nos ajuda e intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. E ele diz: e aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Aleluia. Glória a Deus. E o Espírito examina os corações, né? E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Coloque a sua vida, o seu coração rendido à vontade do Senhor. Prossiga. Isso mesmo. E mesmo nas lutas, nas aflições, nas tribulações, lembre-se que tudo irá cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão andando segundo o propósito, a vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é uma revelação maravilhosa. Isso aqui. Por quê? Porque, meus irmãos, se nossa caminhada está sendo em alvo aos céus, está sendo na esperança da salvação, as tribulações, os problemas não irão nos parar, mas tudo irá cooperar em nosso favor. Tudo irá cooperar. Se o seu coração, a motivação do seu coração é a vontade de Deus, é o plano de Deus de salvação, isso mesmo. Você pode ter certeza que tudo irá cooperar em seu favor. As lutas, os problemas. Não precisa estar com medo, com ansiedade, com preocupação. Não. É apenas você seguir a vontade de Deus. É apenas o seu coração estar rendido à vontade do Pai. Porque o Espírito irá interceder por você. E tudo irá cooperar para o propósito de Deus se cumprir na sua vida. Que é você completar a carreira, isso mesmo,
e receber a salvação. Agora, tudo coopera, isso mesmo, para que possamos prosseguir a nossa caminhada. Está servindo a Jesus. Que coisa maravilhosa. Amém? Entregue a sua vida e deixe que o Senhor te livre, te guarde, te ajude em todos os seus caminhos. Eu quero orar por você neste momento, em nome de Jesus Cristo, tá? Quero orar por você, pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus Cristo. Você que está nos acompanhando, vai nos acompanhar. Daqui a pouco estaremos celebrando aqui o nosso culto, né? Um grande clamor para abençoar a sua vida, trazendo uma palavra, um ensinamento, um esclarecimento aqui desta passagem bem clara a todos aqueles que estarão aqui conosco. Esteja conosco aqui na Igreja do Avivamento, o Bom Pastor. Aqui, meus irmãos, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, na rua Raimundo Francelino Aragão, número 72, bem no centro da cidade. Será um prazer receber você, tá? E você que porventura não pode, mora numa cidade distante, um outro estado, vai ser gravado, isso mesmo. E ainda hoje à noite, ou até de manhãzinha, você vai poder acompanhar a mensagem, né, clara, né? Isso mesmo. Que nós estaremos trazendo para você também, tá? Em nome de Jesus Cristo. Para a glória de Deus, tá? É algo maravilhoso poder compartilhar esta mensagem, esta palavra. Daqui a pouco estaremos unidos, reunidos. E também você que não pode, você vai estar também recebendo a palavra, a oração, isso mesmo, da sua casa. E você pode ser um semeador desta obra, deste ministério, tá? Neste vídeo aqui não vai estar os meios, né, o QR Code, mas no vídeo que nós estaremos postando daqui a pouquinho, daqui a pouco não, né, durante a noite do nosso culto, vai ter o QR Code onde você pode, isso mesmo, da sua casa, semear diretamente na conta da igreja, seus dízimos, suas ofertas, sendo fiel ao Senhor, nos ajudando neste trabalho, nesta obra, isso mesmo, nesse trabalho de evangelização, onde tem abençoado e alcançado vidas, tá? Que Deus te abençoe. Vamos orar agora. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração agora, neste momento, Pai, e te agradecemos por este momento. Meu Deus, eu oro por esta mãe, este pai, esta jovem, esta pessoa que nos ouve, Pai, de um lugar distante, está aflita, preocupada, ansiosa, enfrentando grandes crises, problemas, dívidas, ó Espírito Santo, meu Deus, entra com poder, Pai, nesta vida, nesta casa, nesta família, entra salvando, libertando, operando maravilhas, Pai, na vida desta pessoa. Oh, meu Deus, eu te peço agora, Senhor, entra curando, operando maravilhas agora, Jesus. Tu és um Deus santo, maravilhoso, Tu és um Deus poderoso, Senhor, pois agora entra agora salvando, operando maravilhas nesta casa, nesta família, pessoas que estão me ouvindo agora, que sejam curadas, Pai. Que nódulos, câncer, cistos, opressão, diabetes, cansaço, inflamações, meu Deus, amarrações, dívidas, que todo o mal possa cair por terra, que pessoas sejam curadas agora, libertas, transformadas. Ô Espírito Santo, entra agora, Senhor, eu te peço, Pai, por favor, Senhor, pelo Teu Filho Jesus Cristo, opera milagres, Senhor, opera maravilhas, nos dá um novo coração, Pai, nos limpa e nos dá um coração segundo o Teu coração, Pai, que possamos prosseguir, Pai, segundo a Tua vontade, que a Tua esperança, Pai, que a esperança da salvação, ela possa estar, Senhor, em nosso coração, Pai, que não venhamos, Pai, desanimar, Pai, mas ter fé, bom ânimo, para prosseguir e continuar a caminhada, Pai, segundo a Tua vontade. Aleluia, aleluia. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que andam, que Te amam e andam segundo o Teu propósito, Pai. Aleluia.
Receba a bênção. Seja abençoado agora em nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz, tá? Eu amo a sua vida. Aleluia.